ou melhor, vamos continuar o nosso estudo sobre a verdade, as mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Estamos mesmo no final do nosso livro e começámos ao último culto a ver algumas das verdades que nós queremos solidificar nos nossos corações. Estas verdades são um muro que nós podemos criar à volta do nosso coração, que fica um escudo contra as mentiras e que certamente nos vai esclarecer, fortalecer, proteger do mal. Falámos 6 verdades nesse culto que o último que fizemos, que foi em novembro. Hoje, se Deus quiser, vamos falar mais 6. E elas no total são 22, portanto já estamos a chegar a mais de metade. Depois, em breve, vai surgir um novo tema e peço as vossas orações também por isso. Sinto assim alguma coisa mais ou menos sobre o que eu gostaria de vos falar, mas que haja a confirmação do Senhor, como eu sei que houve em relação a este tema que falámos, que foi sem dúvida muito abençoador e que possa ser igual ou melhor o próximo. Assim sendo, vamos começar com a primeira das verdades que queremos solidificar no nosso coração. E ela é esta: a graça de Deus é suficiente para mim. E com isto aqui nós abrimos esta passagem, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, passagem muito conhecida, muito importante. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E uma de vocês que encontre e possa ler em voz alta, eu agradeço. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. A questão em beleza deste versículo diz: a minha graça é suficiente. Eu gosto desta palavra suficiente. Chega e sobra. A verdade é que, como filha de Deus, nunca vai haver uma circunstância na minha vida para a qual a graça não chegue, não abunde, não baste. E há uma passagem em Romanos que diz isso: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Sempre cobre muito mais. O pecado fez muitos estragos e o pecado faz muitos estragos, mas a graça de Deus superabunda todos eles. Quando eu sou fraca, Deus é forte e a sua graça me basta. Quando eu não tenho nada, eu percebo que Ele é e pode ser tudo. E é nestas fraquezas que parecem que são limitações que nós ganhamos força com isso. Há estas coisas, estes opostos na vida cristã. Quando eu sou forte, fraca, eu sou forte. Quando eu sou forte, e este forte assim entre aspas, eu sou fraca. Quando eu sou orgulhosa e quando eu sou soberba, Deus me resiste. Quando eu me humilho, Deus me dá graça. E precisamos ser sábios em perceber estas diferenças do mundo. A verdade é que o que é que eu estou já a passar agora, hoje, dia 17 de janeiro de 2015, Deus dá-me graça. Eu sou a prova viva hoje disso. O que é que eu estou já a passar amanhã, dia 18, Deus dá-me graça. O que é que eu passar daqui a um ano, Deus vai dar-me graça. E o que eu passar daqui a 20 anos, de igual modo a graça vai me encontrar. É esta a maravilha da graça. Deus só dá quando nós precisamos. E Deus só dá quando nós, muitas vezes, o buscamos. Mas ela está sempre disponível em quantidades mais do que suficientes para nos capacitar. Esta graça, esta força, esta ajuda extra que nós, de outro modo, não iríamos encontrar. A graça de Deus é tão maravilhosa que é capaz de nos fazer ultrapassar dores, sofrimentos, memórias, esta palavra que eu quero dizer, passadas muito dolorosas. A graça faz-nos ultrapassar isso. Coisas que nos magoaram muito. A graça de Deus é suficiente para viver uma vida inteira sozinha, se for essa a vontade de Deus. A graça de Deus é suficiente para viver 50 anos de casamento com um jogo desigual. Mas Deus vai dar graça a mulher. E com jogo desigual pode ser com crente ou com descrente. Porque mesmo com crentes às vezes o jogo não é igual.
Mas Deus dá graça. Deus é suficientemente gracioso para ajudar aquela mãe solteira que luta para criar os seus filhos. Deus é suficientemente gracioso para ajudar aquela mulher que está a criar 3 crianças pequeninas e com todas as lutas e confusões e ajustes que tem que haver. Deus é gracioso para ajudar uma mãe de adolescentes, 3 adolescentes, por exemplo, logo, só um já é difícil, 2 ou 3, muito mais. Deus dá graça a essa mulher. Deus dá graça àquela mulher que está a cuidar dos pais mais velhos, dos pais idosos, e todo o desgaste que isso arrecata. Deus dá graça àquela mulher que os filhos deixaram o ninho, está sozinha em casa agora. Deus dá graça àquela mulher que é uma viúva e que vive com uma reforma pequeníssima, com muitas limitações. Deus dá graça a essa mulher. Deus dá graça àquela mulher que está inválida, está limitada, que está diminuída aos olhos do mundo, obviamente, e que pensa que não pode fazer nada, mas Deus vai lhe dar graça e ela pode ser muito nas mãos dele. Deus dá graça em todas as épocas, em todas as fases da vida. Esta verdade é muito importante, irmãs, porque muitas vezes o diabo bombardeia-nos com ideias de que isto é demais para mim, eu já não aguento mais, isto está a ser muito. E quando este muito aparece à nossa frente, nós nos lembramos deste versículo, a minha graça. Foi isso que Deus disse ao apóstolo Paulo quando ele também estava a passar uma necessidade. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é aperfeiçoa no sentido que ele já não é perfeito. O meu poder se revela, se manifesta quando tu estás fraca. Deus não vai mostrar a plenitude do poder dele enquanto eu achar que consigo. É como às vezes aquelas crianças que estão a lutar com abrir uma coisa e não conseguem. Queres ajuda? Não, eu consigo. Os pais têm que deixar ela chegar a ponto de quase começar a chorar, que não consegue, e faz-se lá, à primeira consegue-se abrir. E nós às vezes somos assim, somos essas filhas mimadas que estão a lutar. Eu consigo, não, eu consigo lidar com estas pressões, eu consigo lidar. E é quando nós nos prostramos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, se revela em nós, se manifesta em nós. E quão bonito é quando alguém olha para a nossa vida e diz assim, na fraqueza dela eu vi o poder de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Então eu vou-me alegrar com as tribulações e com as dificuldades, porque a mim habite o poder de Cristo. Se é essa a única maneira dele poder libertar esse poder em mim e manifestar esse poder em mim, tribulações venham elas. É isto que ele está a querer dizer neste versículo. Então, nós aprendemos e vincamos esta verdade no nosso coração. A graça a Deus é sempre suficiente. Sempre. Sempre. Se nós nos abrigarmos dele e venha o que vier, e às vezes vêm assim umas avalanches, às vezes vem tudo junto, parece, a graça dele é suficiente. E se nós experimentarmos isto, nós vamos ser vitoriosas, irmãs, porque vamos perceber que, além de que está tudo sob o controle de Deus, há coisas que Ele permite à nossa vida para nós crescermos. E uma das coisas que nós podemos crescer é perceber a nossa limitação. Isso é crescer. Parece que é o contrário, né? Ficar pequenina não é crescer. Ficar pequenina é aquilo que o João Batista dizia, que eu diminua e ele cresça. Quando eu diminuo, ele tem espaço. Agora, um vaso que está cheio, Deus não vai falar mais nada. Cheio. Teu próprio não é grande coisa. Mas Deus não vai fazer nada. Agora, quando eu me derramo na presença dele, quando eu me esvazio a mim mesma, ele enche. Ele enche. E que nós possamos, sabiamente, guardar esta verdade nos nossos corações. A segunda verdade de hoje, que é já a nossa oitava, diz assim: o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo o meu pecado. E queria então que abríssemos nesta passagem de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. E o motivo porque eu peço para vocês abrirem as Bíblias, tanto o versículo transcrito, é para destreza bíblica, saberem mexer na Bíblia, não é? Porque às vezes é um bocado falta da prática, e para vocês verem que isso está nas vossas Bíblias, que eu não tirei da minha, e que a minha é especial, a minha é igual à vossa, e as verdades estão lá também. Se forem como eu, tenho a memória fotográfica, eu sei que fica aqui na minha Bíblia, e quando eu leio, fixo isso.
Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Como vocês estão todas muito envergonhadas para ler, eu vou dizer quem é que lê. Eles já começaram a tremer. Está tudo assim muito... Então, Sofia, minha querida, podes ler, se achas favor, em voz alta, o versículo 7, se achas favor. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe nenhum pecado que eu tenha cometido. E estas expressões são coisas que nós já ouvimos, isto certamente. E não estou a dizer nada de novo, certo? O estar a relembrar é só para nós vincarmos na nossa mente que isto é uma verdade, que o diabo ataca. Que o diabo ataca, porque há às vezes aquela ideia que aquele pecado que eu fiz não teve o perdão do Senhor Jesus. Aquele pecado foi muito grave, como se aos olhos de Deus houvessem pecados maiores ou pequeninos, uns perdoam, outros não. O sangue do Senhor Jesus perdoa todo o pecado. Se Ele é o meu Salvador, se é nele que eu creio, todo até aquilo que ainda não cometi. Quando Ele foi à cruz, Ele morreu por todos os meus pecados até ao último dia da minha vida. Até ao meu último suspiro. Até se no meu leito de morte eu amaldiçoar Deus, do minha dor, no meu sofrimento, no meu desespero. Porque às vezes há alturas de desespero na vida. Espero sinceramente que não seja essa a minha despedida deste mundo, mas mesmo que no meu último suspiro eu diga alguma coisa que blasfeme o nome de Deus, esse pecado foi perdoado pelo Senhor Jesus na cruz. Eu não entro no céu nunca com, epá, temos pena, estava até um certo limite, a partir daí já não foste perdoada. Os meus pecados foram todos perdoados. Inclusive é aqueles que eu por ignorância cometo. E que mais à frente Deus vai-me revelar e dizer, filha, não, isto não está certo. E eu vou começar a ter mais atenção, mas os que eu fiz até, não há possibilidade de eu, por não pedir perdão de um pecado, ele ficar no meu registro, porque não é isso que a Bíblia diz. Colossenses diz que ele riscou a cédula que nos condenava. Estava uma lista enorme de coisas que eu faço, uma lista enorme que cada uma de vocês faz, e o Senhor Jesus riscou com o sangue dele, disse assim, isto está perdoado, daqui não há nada de ofensa contra Deus, porque eu paguei o pecado, eu paguei o castigo disso. Então, seja qual for o pecado que possa ter cometido no passado, seja o pecado que eu possa cometer no futuro, está tudo abrangido no pacote perfeito desta salvação, e o sangue do Senhor Jesus purifica-me de todo o meu pecado, de todo o meu pecado. Isto não faz com que eu olhe para o pecado de animo leve, então bora lá pecar, já que está tudo perdoadito, tudo até que eu ainda vou fazer, então isto está à vontade, se eu pecar, Ele perdoa-me. Duvido muito que uma filha de Deus sincera diga uma coisa dessas. Mas porventura vier esse pensamento à nossa mente, que também o apóstolo Paulo fizeram esse comentário e ele corrige-o na Bíblia, o facto de eu perceber que o Filho de Deus teve que vir a este mundo, morrer por mim, que Deus não tinha outra alternativa para perdoar o meu pecado, que Ele teve que esvaziar o céu do mais sublime, é isso que Hebreus diz, para vir aqui à terra, morrer o perfeito pelo imperfeito, o justo pelo injusto, não pode me levar a pecar de animo leve. Pelo contrário, deve-me fazer ver como o pecado é feio e terrível. Que Ele teve que dar o seu próprio Filho, perfeito, para morrer por nós, porque de outra maneira não havia salvação. E deve-me levar a viver uma vida mais íntegra, deve-me levar a uma vida determinada a fazer a vontade de Deus, deve-me levar a fazer uma vida que siga o que a Bíblia diz, porque se é o que Deus quer, é o que eu vou fazer por amor ao meu Senhor. Deve levar sempre a isso e nunca a rebeldia e a ideia de que o céu já é meu, portanto, como é que eu chego lá e me interessa? Interessa, porque se há alguma coisa que eu posso fazer aqui neste mundo, é eu glorificar o meu Deus e agradecê-lo exatamente por isso, como prova de amor. Senhor, fizeste tanto por mim e agora quero-te consagrar a minha vida a Ti. E sem dúvida que nós podemos e devemos fazer. O salmista tinha bem noção do que era o pecado. Ele não tinha o discernimento dispensacional que nós hoje temos, mas ele percebia bem o que era o pecado e percebia também bem a natureza boa de Deus e a natureza perdoadora de Deus. E diz no Salmo 130, o qual eu peço que vocês leiam, por favor, comigo. Salmo 130.
4. Está Salmo 130? Quase. Versículo 3 e versículo 4. Vou pedir, se faz favor, a Thelma, se podes ler 3 e 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem substituirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. É como se o salmista estivesse a dizer: Senhor, quando tu olhas para nós e vês-nos os pecados, quem é que está livre deles? Quem é que é justo e perfeito aos teus olhos? Ninguém subsiste na tua presença por causa do pecado. Mas contigo está o perdão para que tu sejas temido. Exatamente nesta questão de que o pecado não é uma coisa para ser tomada de ânimo leve, só porque o perdão vem, mas pelo que o perdão vem, eu vou-te temer mais ainda, Senhor, porque tu me dás o perdão e não precisavas de o dar. Tu dás porque tu és gracioso e misericordioso. Então eu vou-te temer por isso. Eu temer no sentido de reverenciar, de te exaltar, de ver como tu realmente és. Então esta é a nossa... Eu já me perdi. É a segunda, não é? A segunda, não é? Que aprendemos. A primeira é lembrar a graça de Deus é suficiente para mim. Esta, o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todo o meu pecado. Passamos agora para a terceira, que diz: a cruz de Cristo é suficiente. Parece parecida com o que é o anterior, mas é diferente. A cruz de Cristo é suficiente para controlar a minha velha natureza. E queria que abríssemos nesta passagem de Romanos. Romanos não é um livro fácil de ler. Mas tem verdades preciosíssimas e quando nós paramos e digerimos. Romanos 6:6. Tá? Romanos 6. Eu vou ler esta passagem, porque são estes dois versículos e depois há mais um à frente. Então, Romanos 6:6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, o que queria destacar aqui nestes versículos, é que o final do 6 que diz: não sirvamos mais ao pecado. Nós não precisamos servir mais ao pecado. Sei que a verdade diz que a cruz de Cristo consegue controlar a minha velha natureza. Já não sou escrava do pecado. É isso que diz depois no versículo 14, que eu queria, desta mesma passagem, portanto, Romanos 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estas passagens, estes versículos estão a dizer é que nós não temos que ser escravas do pecado, nós não temos que estar controladas pelo pecado. É certo que enquanto eu viver aqui na Terra e vocês viveremos aqui na Terra, eu vou ter esta velha natureza, que é má, que puxa para o pecado, puxa para o que é errado. Mas o que eu tenho que fazer é subjugar esta velha natureza. Porque na cruz o Senhor Jesus ganhou a vitória para mim nesse sentido. Subjugar, subnutrir, eu não alimentar esta velha natureza. E ela vai ficar mais fraca. E ela vai definhando. Porque a questão é sempre assim. Conforme temos a velha e temos a nova. A nova é o Espírito de Deus. A velha é a nossa carne. Conforme eu alimento uma, essa cresce e outra diminui. Conforme eu defino a minha velha carne, conforme eu não a alimento, eu não satisfaço os desejos da carne, conforme eu digo não, estás com vontade de fazer isto, mas não, estás com vontade de fazer o que tu fazias antes, mas não. Conforme eu levo à presença de Deus estes velhos hábitos que têm que ser destruídos da minha vida, ela começa a definhar e a nova natureza começa a crescer. Agora, se eu não tenho cuidado de alimentar a nova natureza, a velha cresce. Há sempre, isto é aos dois lados da balança. Há sempre uma a subir e uma a diminuir.
E a questão é que pela cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele sofreu, eu posso vencer esta velha natureza e posso ser cheia do Espírito. É isso que a Bíblia diz, em Efésios, para nós sermos cheios do Espírito de Deus. Eu tenho que crescer aqui. Eu tenho que ler a Bíblia, porque aí não há volta a dar. Eu tenho que ler a Bíblia e eu posso ouvir 1001 sermões, 1001 pregações, mas eu tenho que ler a Bíblia, porque eu tenho que meditar na Bíblia, eu tenho que digerir na Bíblia. Estes versículos do Romanos são complicados, mas vocês forem ler bocadinho por bocadinho, vocês percebem. Agora, ler assim de relance não se percebe bem. E ler no contexto ainda se percebe melhor. Como é que eu faço essas coisas? É meditar. Se calhar vou só ler este versículo e se calhar não saio deste capítulo enquanto não perceber isto tudo. Mas eu vou digerir a palavra de Deus. Eu vou meditar na palavra de Deus. Eu vou remoer a palavra de Deus. Então, eu vou estar a fazer crescer a minha vida espiritual. Quando eu contrario a carne, eu estou a fazer crescer a parte da nova natureza. E tem que haver este equilíbrio. É certo que nós já não estamos sob o domínio do pecado, é isso que a passagem diz ali. Aliás, é no versículo 14 que diz que nós já não estamos, o versículo que eu vos li. O pecado não traz domínio sobre vós, mas o pecado ainda habita em nós. Mas vocês tenham sempre noção de que quando pecamos, por rebeldia ou por ignorância, é um ato da nossa vontade. Deus não está lá no trono dele à espera, pecaste, eu já sei, é normal, esteja a pecar entre ti. Deus não espera isso de nós. Deus espera sempre mais e melhor. E Deus tem recursos e capacidades para nos fazer vitoriosas na nossa vida. Eu, por rebeldia, porque o pecado tem sempre uma origem no orgulho, eu sei melhor do que Deus. Deus diz-me para eu não ser maldicente. Mas eu conto, soubeste que não sei o quê, está a passar por não sei o que mais, e vai ficar com problemas, e ponho ali um bocadinho de picante naquilo que estou a dizer para ser mais interessante de se ouvir e se dizer. Eu sei que isso está errado, mas eu faço na mesma. Não faço porque eu tenho uma velha natureza que eu não consigo domar. Eu faço porque quero fazer. Faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu digo, eu sei que tu tens razão, Deus, mas eu vou fazer melhor do que tu dizes. Vou fazer à minha maneira. Isso é rebeldia. Ou às vezes é por ignorância. Ignorância, nós, graças a Deus, estamos numa igreja que nos alerta também para as verdades da Bíblia. A ignorância aqui já não deve ser muita. Mas sim, pode existir em alguma coisa. Mas seja como for, o meu pecado é sempre um ato da minha vontade. E eu tenho vitória na cruz, pelo Senhor Jesus, para contrariar isso. E é por isso que, supostamente, nós aqui, quando vivemos na Terra, devemos melhorar e aperfeiçoar. Não é ficar perfeitas no sentido de não pecamos, mas pecamos menos. Porque a nossa velha natureza começa a ser subjugada, crucificada, era isso que Paulo dizia. E nós precisamos aprender esta verdade bem fixa nas nossas vidas, irmãs, porque o diabo às vezes vem com aquela de que pecadores são todos. Toda a gente peca, toda a gente erra, numa área ou noutra. Não te massacres por teres feito errado. Toda a gente faz isso, tu não consegues fazer. Está em ti essa velha natureza. E às vezes desculpamos o erro, desculpamos o pecado, porque achamos que, pronto, faz parte da nossa natureza e que o peixe vive na água e nós, como vivemos no mundo com pecado, temos que pecar também. Nós não temos que pecar. E é sempre muito triste e imaginador do Senhor Jesus quando Ele pensa que na cruz conquistou uma vida íntegra, completa para nós, de vitórias, e nós muitas vezes vivemos mendigar e a rastejar quando Deus tem coisas altas e grandes para nós. Não subjuguemos a esta velha natureza e não acreditemos nesta mentira de que eu sou assim, não há nada que eu possa fazer. E o diabo, como em todas as verdades, ataca isto muitas vezes porque nós diminuímos o poder daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Então, essa velha natureza é para ser exterminada, sufocada, subnutrida. Eu gosto desta palavra, de não lhe dar comida. Ela há de ficar tão fraquinha, tão raquítica, tem que se arrastar em mim, porque ela não tem poder em mim. Quando falo, eu não a ouço. Quando ela grita, exige e bate o pé, eu não satisfaço esse desejo. Será bom sinal? Será sinal que nós estamos a crescer. Vamos a mais uma das verdades que queremos vincar aqui na nossa
no nosso estudo, que é esta: o meu passado não tem de me atormentar. E parece um bocadinho parecida com aquela que o sangue de Jesus não limpa de todo o meu pecado, e é verdade, mas às vezes ainda vem coisas aqui a atormentar porque eu fiz isto ou disse aquilo. Eu queria que abríssemos nesta passagem de Coríntios. Vocês estavam na Romanos, então dá um bocadinho para a frente. E este estudo fez-me destacar estes versículos porque eu certamente já os tinha lido, mas nunca os tinha lido nesta ótica. Isto é muito interessante. Isto está aqui a descrever pessoas do pior. Vejam comigo 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo é do 9 até ao 11. Tá? 1 Coríntios. Ajuda-me. Capítulo 6. Estamos lá todos? Então, 1 Coríntios 6, versículo 9 diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Esta igreja de Coríntio era do pior do pior. O Paulo aqui está a descrever o passado de alguns crentes porque ele depois diz: Isso é que alguns de vocês eram. Ele descreve este rol de pior da sociedade e diz: Isto é que alguns de vocês eram. Vamos só ver algumas coisas que eles eram. Devassos, e aqui a devassidão é injustos, portanto, imorais, idólatras, portanto, adoravam ídolos, e os ídolos podem ser muita coisa. Os ídolos podem ser a família, os ídolos podem ser os bens materiais, os ídolos podem ser um clube, um partido, uma ideia, uma igreja, até pode se tornar. Os adúlteros, portanto, relações sexuais fora do casamento, os efeminados e os sodomitas. Aqui é a falar do homossexualismo, que era muito presente e hoje ainda é muito mais, mas naquele tempo já era muito em voga. E eu podia-vos explicar melhor um bocadinho isto, mas não vou fazê-lo, porque isto pode dar no horário nobre da televisão. Se quiserem que eu explique, eu explico. Os ladrões que roubam, os avarentos, agarrados, mãos de vaca, que não abrem para dar, os bêbados, os maldicentes, há versões que dizem os caluniadores. Nós às vezes achamos que a calúnia não é assim uma coisa muito... A calúnia e a maldicência é uma coisa muito séria, muito grave. Vejam no rol onde é que isto está, o piorio. E depois fala aqui os roubadores, parece que é parecido com ladrões, mas não é. Aqui roubadores é aqueles que são malandros, que fazem esquemas para enganar, para extorquir, para defraudar alguém. É este tipo de roubadores que fala aqui. E depois de ele dar este rol todo que diz que não herdarão o reino de Deus, ele diz: e é o que alguns têm sido. Vocês têm sido isto. E se ele parasse por aqui ia ser terrível, não é? Porque estava só a constatar o pecado da vida deles, mas depois vem a parte melhor: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não há pecador pior, e este aqui deve ser o pior que pode haver numa sociedade, dizemos nós, humanamente falando, que depois de conhecer o Senhor Jesus não seja uma nova criatura, não seja uma nova vida completamente transformada. Completamente transformada. Às vezes nós temos alguns conceitos de alguns pecados. Eu não suporto isto, eu nem consigo ver isto.
nós é que rotulamos esses pecados de serem mais graves, porque eles, aos olhos de Deus, são todos graves. E o que o apóstolo aqui está a dizer é que até aquela pessoa mais terrível, imaginem a pessoa mais promíscua que vocês conhecem aqui na face da Terra, aquela personagem que quando aparece no telejornal, aparece num programa de televisão, vocês não conseguem olhar de tão abominável que aquela pessoa é, da maneira como se veste, da maneira como fala, da maneira como... E nós conhecemos tantos artistas que são assim. Se Cristo entrar naquela vida, ela é uma nova criatura. E às vezes não tão facilmente criticamos até um homossexual, até uma prostituta. Eu infelizmente, às vezes venho pelo caminho porque é mais rápido e é mais curto o percurso e passamos por um sítio onde estão as prostitutas à beira da estrada. Eu, quando passo, eu oro por elas. Ela precisa tanto de Cristo como qualquer uma de nós. Ou ela é pecadora demais? Não é pecadora demais. Isso é que se Cristo entrar naquela vida, é uma nova mulher. Está ali, uma nova vida. E nós às vezes temos esses preconceitos de pessoas que são tão baixos, dizemos nós, da sociedade. Precisam de Cristo. Precisam de Cristo. E se calhar uma pessoa assim é atormentada pelo passado. Porque esta verdade que está a querer dizer é que o sangue do Senhor Jesus diz que já por Ele fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados. Justificados é dizer que eu já não tenho mais erros. Justificados é aquele versículo que diz: o justo morreu pelos injustos, para que os injustos se tornassem justos. É isso. Essa troca que houve na cruz faz-me de mim justa, como faz de uma prostituta que crê no Senhor Jesus Cristo, justa, como faz de um homossexual que se salva e é possível, de uma lésbica que se salva e é possível, de uma pessoa que já matou, que se salva e que é regenerada, de uma pessoa que adulterou. Nós às vezes há aqueles pecados em silêncio que nunca se sabe. Uma pessoa que adulterou é salva, como também há aqueles pecados, uma pessoa que é maldicente, uma pessoa que é escrava da carne, uma pessoa que é escrava dos desejos, eu sinto aquele desejo, eu não consigo controlar. Uma pessoa que é escrava da comida, uma pessoa que é escrava de drogas e de medicamentos e são drogas, eu não consigo dizer de outro nome, porque há medicamentos até analgésicos que se tornam drogas. A pessoa fica dependente daquilo, não consegue viver sem. Seja do que for, o sangue do Senhor Jesus santifica, justifica. É isso que diz essa passagem. Porque isso são pecados, mas não nos devem atormentar. Se eu já sou salva, não nos deve atormentar. Sou uma nova criatura. Então, deixa-vos dar uma palavra de ânimo. Essas coisas que vos atormentam, ou que vos magoam, que alguém vos disse, ou até que vocês magoaram alguém, às vezes também isso nos massacra, não é? Aquilo que nós fizemos a outra pessoa, e que se pudéssemos voltar atrás nunca teríamos feito. O modo como fomos educadas, que se calhar não foi da melhor maneira. O que é que seja que nos atrofia, que nos condiciona, achamos nós, aos pés da cruz, essas pedras que parecem fardos, tornam-se degraus que nós subimos e crescemos. Aos pés da cruz. Porque eu digo assim, o meu pecado foi todo perdoado, santificado, justificado através da cruz de Cristo. E eu tenho poder por Ele de fazer mais e melhor. Aquilo que parecia ser uma limitação, aquela pessoa que foi uma prostituta que vendeu o corpo a não sei quantos homens, salva pela cruz de Cristo, pode se tornar uma mulher que vai falar às outras. E vai dar o testemunho dela, como é que ela começou, para evitar que jovens meninas... Porque hoje em dia, minhas queridas, há muita prostituta que não recebe dinheiro. Hoje em dia, nas escolas, a prostituição começa muito nova. Nós temos que proteger as nossas meninas. Porque meninas com 11, 12 anos começam a ter relações sexuais e acham que com essa idade já estão a ficar para trás. E começa-se a entrar num rolo de promiscuidade em que as festas em que eles vão são orgias. Em que não há pudor nenhum, nem delas, nem dos rapazes ainda menos se fala, e em que as visitas de estudo, já no meu tempo, eram conhecidas pela safadeza que se fazia. E hoje as coisas estão muito piores. Visitas de estudo e 2 ou 3 dias, não sei para onde, os meus pais não deixavam ir. Eu nunca perdi nada por não ir. Porque eu já sabia, e eu era crente nessa altura, que ia haver namoricos, ia-se curtir uns com os outros, e os professores não tinham poder nem nada sobre isso. Não se fazia à frente deles, mesmo que se fizessem, não são os nossos pais.
Então, às vezes quando a gente pensa em prostituição e pensa que há muitas meninas piores do que aquelas que estão ali na estrada e que nós possamos falar de Jesus e que nós possamos proteger as nossas meninas, que nós possamos mostrar-lhes como elas são preciosas e importantes aos olhos de Deus, como o corpo delas é o templo do Espírito Santo e elas não andarem com más companhias e serem elas influência para essas más companhias ao invés de ser o inverso. E percebermos, irmãs, que nós somos muito injustas a ver pecados. Há pecados que florescem aos nossos olhos. Alguém ser incorreto com o dinheiro parece que é muito grave, mas alguém ser maldicente parece que não é. Alguém deixar a família e cometer adultério parece que é muito grave, mas depois uma Maria vai com os outros e que tem não sei quantos namorados e que eles já tocaram todas as partes do corpo dela, não é tão grave. Temos de ter cuidado como é que a gente julga o pecado. O pecado é pecado aos olhos de Deus e o pecado foi todo perdoado se nós somos crentes. E o pecado, Deus nunca nos diz para olhar para o dos outros. Portanto, sejamos nós com noção de que se calhar nós já fizemos coisas bem piores do que aquelas que estamos a discriminar nos outros e busquemos esta graça até para a revelar aos outros. Então o pecado não nos deve atormentar, seja qual ele for, porque, como diz no versículo 11, mas a deixem lavados, mas a deixem santificados, mas a deixem justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Vamos à penúltima das verdades que nós queremos brincar, que diz: a palavra de Deus é suficiente para me guiar, ensinar e curar. Eu queria que abríssemos nesta passagem de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, também este é um versículo bem conhecido. Esta versão é um bocadinho mais fácil. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Tá? Segunda carta a Timóteo. Olha, podes ler, faz favor, o versículo 16 e o 17. Toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esta versão fala um bocadinho, porque estas palavras às vezes mais complicadas, tipo redarguir. Olha uma mãe dizer: meu filho, vou-te redarguir. Eu acho que a mãe está aqui posta contra significados, fica um bocadinho mais fácil. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. A palavra de Deus é suficiente para... eu já tinha aqui depois outro versículo que é também por todas conhecido, que é o Salmo 119, 105, que a nossa versão diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, e que esta versão diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós, se calhar, acreditamos realmente que a palavra de Deus é suficiente para que nós, como diz aqui a verdade, é suficiente para me guiar, ensinar e curar. Eu pus ali a palavra curar de propósito. Na versão original está lá, mas nós às vezes temos muito medo de dizer a palavra curar, porque parecemos que vamos ser uma igreja que cura e que... Mas a Bíblia e a palavra cura. E quantas de nós já não tivemos uma dor tão grande no coração, uma mágoa que nos fizeram, um ressentimento, e quando lemos a palavra de Deus fomos curadas, fomos saradas, foi um remédio, foi como Deus pusesse um bálsamo no nosso coração e aquilo resolveu-se. É porque a palavra de Deus cura. E sentar aqui a proclamar curas miraculosas, ainda que Deus as possa fazer, a palavra de Deus realmente é suficiente para me guiar, ensinar e curar. Mas há diferença entre o que eu digo, e eu posso dizer que acredito na palavra de Deus e que digo este salmo
com toda a alegria, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, mas depois não vivo isto. E quando tenho um problema ou uma dificuldade, vou a todos os recursos e mais alguns, e por fim é com a Bíblia, quando não tenho mais mesmo nada para fazer. E dificilmente acredito que aqui este livro pode mudar radicalmente, permanentemente, uma vida. E aquela pessoa, lá em casa, o marido, os filhos, a filha, a sogra, o sogro, a mãe, o pai, aquela pessoa que nós entramos em conflito, aquela pessoa precisa tanto de mudar. E nós às vezes não acreditamos que é por isto que ela vai mudar. Tentamos remediar aquela pessoa de todas as maneiras, menos com a Bíblia. E não vai acontecer nada. E mostra a falta de fé na Bíblia, porque a Bíblia, e Hebreus diz isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, não é? Que diz. Ela é viva e eficaz e é possível, e houve histórias tão lindas de alguém que encontrou um versículo na rua, leu e converteu-se. Como é que é possível? É um livro que é vivo, tem vida. Quando nós lemos, quando nós alimentamos a nossa alma, nós realmente percebemos que ela é um livro vivo. E ela tem todo o poder para me guiar. Não há uma decisão que eu tenha que tomar na minha vida que eu não busque na palavra de Deus sabedoria e instrução para isso. Não há. Então, quando vocês têm que fazer um negócio, quando vocês têm que fechar, tomar uma decisão, quando vocês têm que, no dia da manhã, ter uma reunião muito importante, seja o que for, vão primeiro à Bíblia e depois é que vão às coisas do mundo, às instruções, até aos conselhos, que também podem ser bons conselhos, especialmente se forem crentes, pessoas crentes que nos podem dar, mas nada dispensa a Bíblia. Ela é realmente livro de instruções, até para alguém ter um negócio, que isto possa ser a base do negócio. Daqui flua toda a instrução, toda a edificação de tudo, da empresa, da família, de tudo, que seja a Bíblia a ser esse alicerce que nós precisamos. E uma coisa muito importante que eu queria mesmo sublinhar isto. Quando nós encontramos e temos à nossa volta pessoas que estão em necessidades, em problemas, e todos nós temos, não é? Pessoas que precisam de um conselho, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão a passar por problemas. Em vez de darmos as nossas opiniões e as nossas sugestões, deiamos as de Deus. Se há alguma coisa que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, é a palavra de Deus. E quando nós vemos até para corrigir alguém, imaginem alguém que nós sabemos que está a desviar-se das coisas de Deus, alguém que está a pecar na vida dela. Deus também nos chama para sermos ajudadores dos nossos irmãos. Nós não somos Caim, sou eu o guardador do meu irmão, nós somos guardadores do nosso... Principalmente de um descrente tem que haver mais destreza para fazer isso, mas de um crente, e se for com amor, e se for com a intenção correta, nós devemos realmente admoestar a pessoa e dizer, olha, tu não estás a fazer bem, tu não estás a seguir bem. Mas nunca deve ser porque eu acho que tu estás a fazer mal, deve ser sempre porque Deus diz. Tem um peso completamente diferente. Até mesmo na educação dos filhos. Corrigir, mentir está errado, porque eu não confio em ti. Mentir está errado porque Deus diz. Um peso completamente diferente e vai produzir naquela criança diferença do que ser eu. Porque senão, se for eu, umas coisas eu acerto, outras coisas não acerto. E a criança vai perceber isso. Agora, se for de Deus ser assim, isto é uma ordem, é um poder superior, é uma ordem superior, que eu rejo a minha vida sobre ela e tu também vais fazer. Completamente diferente. Então, quando nós queremos ajudar alguém ou aconselhar alguém, crente ou descrente, aconselhamos-nos com a palavra de Deus. Vai ter muito mais efeito, vai produzir muito mais do que dar as minhas sugestões, do que dar as minhas ideias, porque a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de finanças, a Bíblia fala de relacionamentos, a Bíblia fala de gestão de coisas, a Bíblia fala de direitos que se tem que ter, que são lícitos e corretos. A Bíblia fala de mandamentos que são imperativos para que nós possamos viver bem numa sociedade. A Bíblia fala disso tudo. Então, quando eu quiser aconselhar ou ajudar alguém, que eu faça pela Bíblia. A questão é que eu tenho que conhecê-la, não é? Para fazer isso. E tenho que ler bons livros, como nós falamos. Então, que nós possamos investir as nossas almas
realmente com estas verdades. E a última, nós vamos falar hoje, diz assim: pelo poder do seu Espírito Santo, Deus nos capacitará, falta a língua, a fazer tudo o que Ele nos ordena. Quando Deus diz que eu fazer alguma coisa, é lógico e lícito que Ele vai me dar força para o fazer. E essa força vem pelo Espírito de Deus. Senão era maldade de Deus. Dizer, olha, tens que fazer isto, e depois eu não conseguia fazer porque não tinha... Eu, por mim, não tenho forças, Ele não me capacitava, estávamos tramados, entre aspas. Por isso, queria que lêssemos primeiro então este versículo de Filipenses. Filipenses 2, 16. Tá? Sheila, podes ler, se faz favor? Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto poder como efetuar segundo a sua boa vontade. Esta versão diz que é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, que é a versão de efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Até aquilo que eu acho que estou a fazer, que é a vontade de Deus, é Deus que me capacita a fazê-lo. Quando eu escolho amar alguém, é Deus que me capacita a fazê-lo. Quando eu escolho perdoar alguém, é Deus que me capacita a fazê-lo. Nunca é mérito meu ou iluminação que eu tive que leva a fazê-lo. Por isso, quando Deus dá-nos ordens muito pesadas, e estas que eu vou vos mostrar, que são 4 delas, que são bem difíceis, e que ninguém aqui, sinceramente, falando, diz que faz na boa, porque ninguém faz isto na boa. Verdades como esta, que não existe ninguém a quem eu não possa perdoar, custam caro, porque aquela pessoa que magoou, aquela pessoa que humilhou, aquela pessoa que fez tanto contra mim, eu tenho que a perdoar, mas Deus diz-me que sim, que eu tenho que perdoar todas as pessoas. Diz isso em Colossenses. Se vocês estavam em Filipenses, andam um livro para a frente, encontram Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Já lemos este versículo umas quantas vezes aqui no culto de mulheres, até inclusive quando falámos sobre o perdão. E não é nada fácil de viver este versículo. Colossenses 3, versículo 13. Tá? Bárbara, podes ler, se faz favor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém estiver presta contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, isto deixar de fora alguém que eu não possa perdoar, porque se Cristo perdoou a todos, e Cristo perdoou-me a mim, assim como Ele me perdoou a mim, eu tenho que perdoar os outros. Então é possível eu dar e perdoar alguém. Eu vi um pensamento esta semana daquele pastor engraçado, o Cláudio Duarte, que dizia: perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é lembrar isso que se passou e não sentir mais dor. E é verdade, quando há alguma coisa que no passado me magoou tanto, eu entreguei a Deus e disse: Senhor, ajuda-me a perdoar. E eu consigo relembrar esse episódio e não doer mais, é sinal que eu perdoei. Agora sim ainda me dói porque eu não fui. E às vezes nós dizemos que Deus não se lembra dos nossos... que Deus se esqueceu dos nossos pecados, ou que Deus... temos aquela terminologia de esquecer. E Deus não esquece nada. Deus não se lembra. Foi aquilo que nós lemos há bocado em Jeremias, não foi? Eu não me lembrarei. É diferente não lembrar e esquecer, não é? Esquecer é pá, passou-me, esqueci-me. Não lembrar, eu escolho não lembrar. Um dia uma pessoa disse-me, vejam lá, já foi há tantos anos, e eu ainda hoje me lembro. Disse-me assim: eu não me lembrei do teu... não posso dizer que eu me lembrei do teu... Deu-me parabéns, era o aniversário, mandou-me mensagem. Não posso dizer que me lembrei do teu aniversário, porque eu nunca o esqueci. É diferente, não é? Lembrar é, ei, olha,
lembrei-me, aquela frase antes, eu nunca o esqueci, teve lá sempre. E com Deus, a questão é, Ele escolhe não se lembrar dos nossos pecados. Mas Ele não esqueceu no sentido, não sabe, porque Ele sabe todas as coisas. E quando é aqui nesta questão de perdoar, é eu não esquecer, porque eu não vou ter amnésia, eu lembro-me o que aquela pessoa disse, eu lembro-me o que aquela pessoa fez, mas aquilo já não magoa, aquilo já não dói, a ferida já cicatrizou. Eu tenho aqui a marca, mas se eu carregar já não dói. Isto é sinal que cicatrizou bem. Então que avaliemos realmente se existe alguém a quem nós temos que perdoar, e o perdoar não tem que ser necessariamente uma coisa terrível. Às vezes são coisas pequeninas e ainda que nos magoa, nos deixam ressentidos, e ainda dói. Se ainda dói é porque não está perdoado. E que nós possamos fazê-lo como Cristo nos perdoou. Outra coisa que Deus diz que nós temos que fazer é amar uns aos outros. Então não existe pessoa a quem eu não possa amar. O pior dos bandidos, a pessoa que vocês mais abominam, deve ser amada. Romanos 12 diz isso. Vamos lá abrir em Romanos. Romanos fica para trás. No livro tinha aqui umas passagens assim dos Evangelhos, mas eu não sei se elas estavam excepcionalmente corretas. E fui buscar esta, mas não consegui isolar um versículo, então é estes todos. Eles falam realmente do humor. Romanos 12. A partir do versículo 9. Tá? Romanos 12. Versículo 9. Diz assim, eu vou ler. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que celebram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionais coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tede paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está o rol de pessoas a quem nós devemos amar. Já diz que para nós amarmos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Portanto, toda a gente tem que se amar aqui na igreja uns aos outros, quer queiramos ou não. E depois fala aqui do amor até aos inimigos. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E diz que para nós tratarmos os nossos inimigos, se eles tiverem fome, dar-nos de comer, se eles tiverem sede, dar-lhes de beber, porque ao fazer isso vamos estar a desarmá-los. Eles estão a querer fazer mal e nós estamos a pagar o mal com o bem. Isso é super-humano. Isso é sobrenatural. E então, não existe ninguém que não encaixe neste rol, quando Deus diz que nós temos que nos amar uns aos outros. Ele capacita-nos pelo seu Espírito a fazê-lo e tem um propósito maior em tudo isso. Esta passagem de Romanos fala bem que nós temos realmente que nos amar uns aos outros. E o versículo final, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quão difícil às vezes é, quando nos fazem mal, nós sabemos bem, mas é sem dúvida de maneira sobrenatural e de maneira divina de o fazer. Outra coisa que Deus diz para nós fazermos é darmos graças em todas as circunstâncias. É isso que Tessalonicenses diz, é um versículo que vocês conhecem, mas vamos lê-lo. Primeira carta aos Tessalonicenses, depois de Colossenses, capítulo 5, versículo 18. Às vezes uma pequenina palavrinha faz toda a diferença. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Então, assim, ó, Ah, é aqui. sim, mas é 5. Ah, sim.
Tá? Cristina, podes ler, se faz favor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então esta é a vontade de Deus, que eu em tudo dou graças. Não é por tudo dar graças. Acontece uma tragédia, uma doença, uma gripe, daquelas que está agora aí acesa, e eu, ó Senhor, obrigado pela gripe. Mas eu digo-te obrigado, Senhor, na gripe. Em tudo dar graças é eu estar a passar por esse problema e eu conseguir dar graças a Deus, porque para já tenho tantas coisas que me ajudam a ultrapassar, graças a Deus pelos medicamentos, e graças a Deus pela família, e graças a Deus por o meu corpo ter defesas para lutar contra isso. Há tantas coisas para dar graças, não é? Mas em tudo dar graças. Essa é uma ordem de Deus que só vamos conseguir, porque quando é uma coisa mesmo muito má, é muito difícil agradecer ao Senhor por isso, mas só é possível quando o Espírito de Deus opera isso em nós. Da mesma maneira que é difícil perdoar, da mesma maneira que é difícil amar, é também difícil conseguir agradecer de coração alguma coisa que nós preferimos até não ter. E preferimos que nunca tivéssemos que passar por uma coisa destas. Mas é possível com a capacitação do Espírito. A última coisa que queria referir convosco, que é difícil fazer, mas é importante, é ter contentamento em todas as circunstâncias. É estar satisfeita com tudo o que eu tenho, com tudo o que a minha vida proporciona. A passagem que queria que vocês lessem é esta de Hebreus, também é conhecida. Hebreus está um bocadinho mais para a frente. Capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Tá? Vou tirar, não sei se explica a ler, faz favor. Não, eu não ouvi. Não ouvi o Hebreus? Hebreus. Hebreus 13. É o versículo 5. Uhum. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que temos, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Promessa maravilhosa é esta. Contentar-vos com o que temos. A versão da irmã dizia... Pois a minha Bíblia é muito diferente. Não, mas não é diferente, não. Porque às vezes eu não leio. O que a sua versão dizia? Até não gosto muito desta versão, mas como é até a letra grande, sabe? Leia lá o que é que diz ali. Os costumes sem avareza, depois o que é que diz? Depois, contentai... onde é que está? Isso é isso, contentar. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Está a ver? Aqui não gosta nada, Ele tem dito. Está com letra pequena. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contentar-vos com o que temos. Isto é contentamento. É com o que temos ficarmos satisfeitas. A questão não é que nós não consigamos obedecer a Deus. A questão não é que nós não consigamos perdoar os nossos pais porque nos magoaram lá no passado. A questão não é que eu não consiga amar aquela pessoa no trabalho que dificulta-me a vida. A questão não é que eu não consiga dar graças no momento em que estou a passar por uma luta. A questão não é que eu não consiga ter contentamento com a minha pequenina casa que quase não dá para mexer. A questão é eu escolho não fazer. Não é que eu não consiga, é que eu não quero fazer. E às vezes eu não quero perdoar, às vezes eu escolho não amar e eu não quero ter gratidão ou contentamento na minha vida. E isso é muito mau, sabem? Porque isso é rebeldia contra o que Deus diz e isto é querer estar a dizer que Deus não sabe o que é melhor. E pior é não estar a usar o recurso que Deus nos dá, que é o Espírito, para nos capacitar a fazer essas coisas e nós escolhemos não as fazer. Elas não são fáceis e certamente que elas não são naturais em nós.
mas elas são o melhor. É o melhor de Deus e é o caminho certo a fazê-lo. O perdão, o amar, o agradecer e o contentar. É tão importante isso. E quando isso se revela numa vida, irmãs, nós assistimos a essa pessoa maturidade, vemos nessa pessoa crescimento, vemos nessa pessoa santidade. Porque essas são características divinas. Perdoar, amar, a ser grato e contentar. E que nós possamos ganhar esses traços nas nossas vidas, escolher, isso é uma escolha, e decidir fazê-lo. Certamente que Deus vai ser honrado e glorificado em tudo. Espero que tenham sido abençoadas esta tarde. Relembrando tudo, assim, muito rápido, já falou tanta coisa. A graça de Deus é suficiente para mim, o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todo o meu pecado, a cruz de Cristo é suficiente para controlar a minha velha natureza, o meu passado não tem de me atormentar, a palavra de Deus é suficiente para me guiar, ensinar e curar, e pelo poder do seu Santo Espírito, Deus nos capacitará a fazer tudo o que Ele nos ordena. São estas 6 verdades que nós temos que fincar nos nossos corações e que queira Deus que possamos pô-las em prática, e se calhar vocês já vão começar a ter que pô-las em prática hoje ou amanhã, não sei. Mas se ela ficou bem aprendida, já estão com recursos para isso. Vamos ficar então de pé e vamos terminar com a oração como sempre o fazemos. Uma agradecemos ao nosso Deus.